Nesse vídeo você vai aprender quais são as causas do mau hálito e uma forma infalível de identificar se você tem esse problema e como que você pode tratar para você, de uma vez por todas, se livrar desse mal ou até mesmo ajudar alguém que sofre desse problema. Olá, eu sou o Dr. Beto Mendes, eu sou formado pela Universidade Federal de Uberlândia, sou dentista, faço ortodontia desde o ano 2000 e esse canal aqui é um canal que eu fiz especialmente para você, paciente que sofre de qualquer um desses males, mas principalmente nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre mau hálito. Então, se esses assuntos de odontologia te interessam, se isso for interessante para você, então já corre ali no like, curte o canal, já aciona o nosso sininho, que sempre que tiver novo vídeo aqui no canal, você vai receber de primeira mão, ok? Então, bora lá para o conteúdo. Bom, eu vou começar falando então sobre as causas do mau hálito. O que a gente sabe é que tem nos estudos que existem atualmente, já foram identificados mais de 80 causadores de mau hálito. Então, isso significa que eu vou falar aqui 80 coisas que causam mau hálito? Não, a gente vai dividir isso em grupos para ficar mais fácil e mais didático, tá? Mesmo porque algumas informações que eu vou passar aqui no decorrer desse vídeo vão ser importantes que você saiba disso. Os causadores divididos em grupos, tá bom? Então, o primeiro grupo que a gente vai falar é o grupo da boca. A gente sabe que 90%, tem algumas pesquisas que falam em até 95% dos casos de mau hálito, eles são causados por problemas que estão presentes na boca dos pacientes. Bom, e que problemas poderiam ser esses? Na verdade, o que causa esse cheiro, esse odor, são gases formados por fermentação de algumas bactérias. E esses compostos, eles estão presentes em algumas situações. Por exemplo, quando você tem restos de alimento na boca, as bactérias vão ali, vão comer aquele alimento, e se você não remove isso com uma higienização adequada, o que é uma higienização adequada? É escovar os dentes? Não, não é só escovar os dentes, e a gente vai falar sobre isso aqui no vídeo. Espera um pouquinho aí que já já eu chego lá, tá? Mas se você não faz uma higienização adequada, você vai ter um acúmulo dessas bactérias que vão fermentar esses alimentos e vão começar a produzir algumas substâncias mal cheirosas aí. Só que não é só isso. Você pode ter, de repente você é uma criança ou um adolescente, ou você tem um filho que é criança e adolescente, e você percebe o mau hálito no seu filho e na sua filha. O que acontece é que algumas bactérias que a gente tem na boca, elas vão causar as cáries. Então, pacientes que têm presença de cárie pode ter mau hálito. Então, quem que vai resolver esse problema? Não é uma escovação, mas sim um tratamento odontológico. Às vezes você vai ter que ir ao dentista, ele vai ter que remover as cáries da boca do seu filho, da sua filha, ou até na sua própria boca, para poder resolver isso. Agora, o paciente, quando ele é mais adulto, ele tem muito mais problemas de gengiva do que problemas de cárie em si. A partir de uma certa idade, a gente começa a ter uma proteção mais adequada e aí a gente tem uma incidência menor de cárie. Não significa que o adulto não tenha cárie, mas ele tem menos do que a criança, menos do que o adolescente. E o que acontece no adulto? Acontece mais uma agressão na gengiva. E sempre que a gente tem uma agressão na gengiva por bactérias, a gente tem um quadro que a gente chama de gengivite, que é o quadro inicial de uma lesão nessa gengiva causado por essas bactérias. Esse quadro evolui, ele evolui para um caso que a gente chama de periodontite. E a periodontite, sim, é um caso bastante grave, bastante severo. E ele pode culminar num quadro que a gente chama de guna, gengivite ulcerativa necrosante aguda. A guna, ela é um caso tão característico de periodontite, é uma agressão tão severa ali na gengiva, que às vezes o paciente chega na recepção da clínica e de dentro do consultório a gente já consegue sentir o cheiro do mau hálito que esse paciente tem. Então, eu estou falando de um grau extremo, tá? Então, o que acontece? Você pode ter presença de bactérias numa cárie, mas também pode ter presença de bactérias numa gengiva. E sempre que você tem gengivite ali, a gengivite, a periodontite, dependendo do grau, se é grau 1, 2, 3, se é guna, dependendo do grau que essa periodontite é, mesmo que ela seja gengivite,
ela vai causar sangramento na sua gengiva. E esse sangue, ele vai cair ali na sua boca, ele vai ser decomposto por essas bactérias e aí sim vai produzir esse mau cheiro. Então, pacientes que têm aí problemas de gengiva, cárie, ele pode sim, ele pode não, ele tem com certeza algum grau de mau hálito. Além disso, a gente tem acúmulo de bactérias na língua. E essas bactérias, elas vão se acumular principalmente onde? Normalmente na língua inteira, tá? Mas principalmente mais lá no fundo da língua. Por que mais lá no fundo? Porque é uma região que tem umas papilas maiores e é mais difícil de fazer uma higienização, porque muita gente sente enjoo, né, na hora que vai fazer uma escovação da língua, e esse enjoo faz a pessoa não escovar a língua adequadamente. Muitas vezes esse enjoo vai acontecer pelo fato da pessoa estar usando uma escova dental para escovar a língua. Você tem que saber que para escovar a língua, se for essa parte da frente, você vai escovar com uma certa facilidade a sua língua. Mas o melhor material para você escovar a língua é um raspador de língua. Eu vou deixar aqui, eu vou colocar aqui umas imagens de raspadores de língua. Tem vários modelos. O raspador de língua ele deve custar aí o preço de uma escova de dente um pouco mais barato, talvez, tá? Você tem aí nas farmácias, você acha, e tem praticamente três modelos aí. O modelo que tem umas cerdas bem fininhas, bem curtinhas na verdade, não é fininha, é curtinha, porque você consegue levar essa escova até lá no fundo da língua, essa escova não, esse raspador até lá no fundo da língua sem sentir ânsia, porque ele é baixinho assim. E aí você vira depois a parte que tem a parte da cerda e a outra parte tem tipo um rodinho ali. Você pega aquele rodinho e raspa a sua língua. É muito importante você fazer essa higienização com a língua totalmente para fora. Você põe a língua bem para fora para poder fazer essa higienização. E não é só em cima da língua, você também pode raspar do lado, você pode raspar na ponta, tá? Mas ali atrás é onde forma o que a gente chama de saburra lingual. A saburra lingual ela é esbranquiçada e às vezes é amarelada, e isso aí significa que tem naquela região comida e bactéria que se acumulou ali e está fermentando essa região e ela fica ali impregnada nessa língua. Às vezes é difícil, inclusive, de raspar essa saburra lingual. As primeiras sessões que você faz de limpeza, se você nunca fez essa higienização, provavelmente essa saburra não vai sair, tá? Mas calma, não se apavore que daqui a pouquinho eu vou te dar altas dicas aqui de como que você vai resolver esse problema, tá? Além disso, tem pessoas que chegam assim no consultório e perguntam, mas Beto, por que a gente acorda com aquele mau hálito? Eu comi à noite, depois eu escovei os dentes, aí de manhã eu acordo e estou com aquele mau hálito danado. É do estômago? Bom, na verdade, o mau hálito que vem do estômago, ele é um mau hálito bem característico e ele não é muito comum. A maior parte, então, desse cheiro que você sente que não é nada agradável, ele vem de células mortas que se descamaram ali da sua mucosa. A mucosa é a pele que recobre a boca, tá? Então você tem ali a mucosa da gengiva, a mucosa da bochecha, a própria mucosa da língua. Então, o que acontece? Durante a noite, essas células morrem, a camada superficial delas ali morre e elas caem na sua boca. E a hora que elas caem na sua boca, quem está ali esperando? As bactérias. E as bactérias então começam a comer células mortas. Por isso que de manhã a gente tem um hálito muito semelhante ao hálito de cadáver, né? Por quê? Porque são células mortas que estão sendo comidas por bactérias. É igual um cadáver, né? O cadáver está ali, a hora que um corpo morre, as bactérias começam a decompor esse cadáver e aí começa aquele mau cheiro. Por isso que de manhã esse cheiro é mais forte. O que eu devo fazer assim que eu acordo? Assim que eu acordo, o ideal é fazer uma escovação, escova os dentes, inclusive antes de tomar seu café da manhã, tá? Mas não é só escovar os dentes, é escovar os dentes, é escovar a gengiva, né? De onde está o dente. A gente vai falar sobre isso mais daqui a pouco. Escovar a língua principalmente, tá? Para poder tirar esse mau cheiro que tem logo na parte da manhã. Então algumas pessoas falam assim, poxa, então a maior parte do meu mau hálito, ele vem da boca? Sim,
Por isso que é muito importante, ao contrário do que muitas pessoas pensam, as pessoas acham que tem mau hálito por causa do estômago, né? A pessoa fala, eu fiquei tantas horas em jejum e aí eu comecei a ter um mau hálito. Ao contrário do que as pessoas pensam, a maior parte do mau hálito não vem do estômago. Aliás, é uma quantidade muito pequena de pessoas que têm mau hálito por causa do estômago. A maior parte mesmo, ela está ali, instalada na boca. E aí a pessoa fala, mas Beto, eu escovo meus dentes, eu passo raspador lingual e inclusive tem gente que chega aqui no consultório com uma higienização perfeita e tem mau hálito, né? E o mau hálito é da boca? Sim, o mau hálito ainda pode ser da boca, mesmo com uma higienização assim perfeita. E aí, da onde vem a explicação? Da salivação. Então a saliva, ela é uma das responsáveis pela formação daquela saburra que a gente falou, aquela saburra lingual que ela pode estar na língua, lá no fundo da língua, né? E essa salivação, ela só vai colaborar para a formação dessa saburra quando ela está densa, está muito viscosa. A saliva, ela tem que ser muito fluida. Se você que está vendo esse vídeo é meu paciente, já foi meu paciente, você sabe que eu sempre falo de água. Você tem que tomar água, até tem vídeo aqui no canal já que eu falo de afta e água. Depois você dá uma olhada lá. Mas eu sempre falo que a água, ela é fundamental para a nossa saúde. E para o mau hálito, eu diria que ela é a dica número 1. A top dica de todas é tome água. Mas não é tomar qualquer quantidade de água. A maioria das pessoas, elas acham que tem que tomar 2 litros de água e pronto. Isso não é bem assim. Imagina uma criança de 7 anos com mau hálito. Se você tem criança em casa, você sabe que isso é muito comum de acontecer. Primeiro porque a criança não tem uma higienização adequada. A criança não sabe fazer aquela higienização que o adulto sabe fazer. Aliás, tem criança até que sabe melhor do que alguns adultos, né? Mas enfim, a criança não tem tantos cuidados quanto o adulto numa higienização. E aí a criança não tem esses cuidados, tudo bem. Só que a criança, imagina uma criança de 6, 7 anos, pesando aí seus 36, 40 quilos, mais ou menos, e aí compara uma criança dessa com um adulto de 80 quilos, por exemplo, 75 quilos, por exemplo. Você acha que uma criança dessa tem que tomar 2 litros de água e um adulto de 80 quilos tem que tomar 2 litros de água e vai ser a mesma coisa? Não, não vai. Um adulto, por exemplo, de 90 quilos, um adulto de 100 quilos, você acha que essa pessoa, se ela toma 2 litros de água, vai resolver o problema dela? Não, não é assim. Então, como é que funciona? A água, ela tem que ser o seu peso corporal vezes 30. Então, só para a gente fazer uma conta bem fácil aqui, tá? Que eu estou sem calculadora aqui agora. Imagina uma pessoa de 100 quilos. 100 quilos vezes 30 dá 3.000. Então, 3.000 ml. Uma pessoa de 100 quilos, ela tem que tomar 3 litros de água. Uma pessoa de 50 quilos, ela teria que tomar 50 vezes 30, 1.500. 1,5 litro de água. Então, esse é o cálculo que você tem que fazer da água. O seu peso vezes 30 é a quantidade de água que você precisa tomar para você ficar hidratado. E o que tem a ver essa hidratação com o mau hálito? A primeira coisa da hidratação é uma saliva bastante fluida. Então, vai prestando atenção. A primeira coisa, vai ter mais coisa, mas a primeira é uma saliva bastante fluida. Quando você está hidratado, ou seja, durante as 24 horas você toma seu peso vezes 30, você tem uma saliva bem fluida. A saliva fluida, ela impede que você forme a saburra lingual. Então, a saburra lingual, ela vai ser formada se você tomar pouca água, mesmo que você escove bem os dentes. Ela ajuda a formar uma pasta que gruda bactéria e comida no fundo da sua língua, na sua bochecha. Além de bactéria e comida, bactéria e células mortas que descamaram da sua boca e estão acumuladas ali. Então você precisa de água para poder deixar essa saliva fluida, para isso estar lavando o tempo inteiro e você está engolindo isso. Às vezes tem gente que acha nojento, fala, puta Beto, eu vou engolir essa água, essa saliva com essas bactérias. A gente faz isso o tempo inteiro, desde que a gente nasceu a gente faz isso. É que você só não sabia consciente, mas a gente faz isso é natural, tá? Você engolir essa
células mortas que escamaram da sua boca, tudo isso aí. É melhor você engolir isso, cair no estômago o ácido que tem lá mata todo mundo, né, e dissolve tudo isso vira aminoácido, enfim, e vai para a sua corrente sanguínea depois através do intestino, do que você ter uma saliva viscosa e isso grudar na sua língua e isso causar mau hálito para você, tá? Então, a maior parte, então, 90%, tem pesquisas que falam que até mais do que isso, desse mau hálito, vem então dessas situações que eu acabei de falar. Pode ser cárie, pode ser placa bacteriana, pode ser tártaro, pode ser gengivite, pode ser periodontite, pode ser saburra lingual, tá bom? Bom, mas a gente ainda tem 8% do problema de mau hálito que ele não está diretamente na boca. Ele pode estar no nariz e na via nasal, aqui a aérea nasal, e pode estar relacionado com garganta. Então, as vias aéreas nasais aqui, elas acumulam muco também. E quando você está desidratado ou desidratada, ou seja, você não tomou o seu peso vezes 30, esse muco fica mais viscoso. E esse muco viscoso, a hora que ele vai descer aqui para sua garganta, na verdade, esse muco, ele vai prender mais substâncias e essas bactérias, fungos, e essas substâncias vão ficar acumuladas aqui, elas não descem com liquidez aqui para sua garganta. E o que isso pode causar em você? Sinusite, rinite e todo esse muco com infecção de bactéria e de vírus que você tem aqui, ele pode estar te causando mau hálito. Então, 8% das pessoas que têm mau hálito, elas têm, pode estar nesse grupo que tem problemas aqui de sinusite, de rinite. Então, quem que você tem que procurar? Você tem que procurar um otorrino. Otorrino é aquele médico, otorrinolaringologista, é aquele médico que vai cuidar de sinusites, de rinites, de dores de garganta. E falando em dores de garganta, como é que funciona o problema na garganta? Existe duas glândulas grandes que a gente tem aqui, que são as amígdalas. Se você tem essa amígdala que inflama constantemente, essa amígdala ela cresce e ela forma buraquinhos ali, que a gente chama de cripta, é o nome científico disso. Mas são buraquinhos, e aí quando esse muco desce, né, do nariz aqui, dessa sinusite, ou quando você tem a língua, saburra lingual, você vai engolir esse muco, o que acontece na garganta? Ele vai formando umas bolinhas que a gente chama de cáseos. Esses casos são bolinhas que têm ali alimentos e bactérias, e essas bactérias estão fermentando e isso causa um mau hálito terrível, tá? Eu vou depois fazer um vídeo e eu vou deixar um card aqui, tá? Vai aparecer um card. Se o card ainda não apareceu é porque eu ainda não fiz o vídeo, mas assim que aparecer o card aqui significa que eu já fiz o vídeo. Eu vou ensinar como que você faz para tratar esse caso em casa mesmo, sem precisar ir ao médico aí, só que de uma forma que não é a que a maioria das pessoas chega no consultório falando que fez. Tem gente que fala que a hora que aparecem as bolinhas na garganta, que são os casos, né, aquelas bolinhas amarelas, ele vai lá com cotonete e tira aquilo, e aquilo tem um cheiro horroroso, e é aquilo que está causando mau hálito. Então, na garganta, o maior problema de mau hálito é causado por esses casos. E aí, quem que vai ajudar você nisso? É o dentista? Não, é o otorrinolaringologista, é o otorrino, é um médico que vai ajudar. Então, 8% desses problemas, ele está aqui no nariz e está na garganta, tá? 8% dos casos de mau hálito está aí, nessa situação. A gente tem agora 1% dos casos que não tem a ver com o estômago, mas tem a ver com o intestino. E olha só que interessante. Pessoas que têm aquela constipação intestinal, o que é essa constipação intestinal? Ela não vai ao banheiro. A pessoa ela fica, às vezes, uma semana sem ir ao banheiro, às vezes ela fica 2 semanas sem ir ao banheiro. Essa pessoa ela está tendo uma constipação intestinal. O que acontece nesses casos? Muitas vezes a pessoa chega e tem uma garganta limpa, tem o nariz aqui está limpo, os dentes estão saudáveis, não tem gengivite, não tem sabor lingual e tem um mau cheiro danado na hora que ela conversa. E ela fala, isso é do meu estômago. Na verdade, é mais fácil isso ser do intestino do que do seu estômago.
Então acontece assim, quando você tem acúmulo de fezes ali dentro do seu corpo, o intestino é um órgão que absorve muita água. E nas fezes nós temos água, que é um bolo, né? O bolo fecal, ele é formado de fibras, de resto do alimento ali que você comeu e água. Então quando você fica com esse intestino preso por muitos dias, a água do seu bolo fecal vai ser absorvida pelo intestino e cai na corrente sanguínea. Só que como nesse bolo fecal tem muitas bactérias, elas vão formar muitos gases ali. Esses gases que formam lá no intestino, eles serão diluídos nessa água e entra para a corrente sanguínea junto com essa água. Esse seu sangue corre, passa pelo seu pulmão. A hora que esse sangue está passando pelo seu pulmão, o gás que está dentro dessa água que tinha ali dentro do intestino, ele passa para o pulmão. E aí, a hora que ele passa pelo pulmão, na sua expiração, né? Inspira e expira, na sua expiração vem um cheiro, um mau hálito de fezes. Então, aquela pessoa que tem mau hálito, que parece mau hálito fecal, fala, nossa, é um cheiro de cocô que eu tenho quando eu respiro, né? Às vezes a pessoa nem sente isso, quem sente são os outros, não é isso? Então, a pessoa, quando ela sente, quando ela tem esse problema, muitas vezes o problema dela pode ser intestino. E aí, nesse caso, quem que você vai procurar? Você vai procurar um médico especialista, um gastro, que vai te ajudar nessa situação. Né? Então, aqui a gente falou sobre quais são as causas do mau hálito. Né? Bom, ainda tem 1%, que eu falei que 90% seria problemas na boca, 8% seria problema de nariz e garganta, 8% seria isso, 1% seria problema de intestino e tem mais 1% para dar os 100%. Esses 1% estão todos os outros problemas que eu falei que são quase 80%, que vai desde diabetes, né? Bom, deixa eu só voltar aqui. Por que o diabetes dá esse mau hálito? Geralmente porque o diabetes faz a pessoa ficar com a boca muito seca. A boca fica seca, olha lá o problema da saliva. A saliva fica viscosa e aí isso aí vai fazer você formar mais saburra. Vamos voltar lá no intestino, que eu falei que o intestino é um lugar que você absorve muita água, né? Quando você está desidratado ou desidratada, ou seja, você não toma 30 vezes o seu peso, né, aquela quantidade de água ideal para você tomar, o que vai acontecer? O seu corpo ele vai tentar tirar a água de onde ele tem. E aonde que ele vai ter água? No seu bolo fecal. Então, se você não se hidrata com água, se você não toma muita água, o que vai acontecer? O seu corpo vai tirar a água do bolo fecal. Isso aí pode estar te dando mau hálito. Então, por isso que eu falei que hidratação, tomar água, talvez ela seja a dica número 1 para você combater o mau hálito. É lógico que você tem outras coisas para fazer além de tomar água, mas tomar água já vai resolver muitos problemas. A gente tem aqui na garganta também uma espécie, no finalzinho da língua ali, é uma bolsinha que chama valéculo. Esse valéculo, essa dica é uma dica de ouro, é uma dica extra que eu vou dar aqui. Esse valéculo é uma bolsinha e muitas vezes aquele muco que desce do nariz e cai na garganta, ele cai direto dentro desse valéculo. E esse valéculo ele está ali no finalzinho da língua, aonde você tem mais saburra lingual. Então, o que acontece? Cai muco ali dentro, você quando come um alimento, o alimento passa por ali, um pouco desse alimento pode ficar ali naquele valéculo, e as bactérias que estão ali na saburra lingual, elas acabam migrando para o valéculo. Por quê? Porque ali tem comida. Então, muitas vezes, ali dentro dessa bolsinha que você tem aqui na garganta, você tem o que está te causando mau hálito. E é isso aí, esse mesmo material que vai formar depois aquelas bolinhas amarelas lá nas amígdalas. Então, uma dica muito legal para você fazer aqui é que além de escovar dente, além de escovar gengiva, além de escovar a língua, você também deve fazer gargarejo. E não é um hábito muito comum do brasileiro fazer o gargarejo. Uma dica muito boa é durante o seu banho, né, um banho morninho, você coloca a água do chuveiro na boca. Se você lembrar de fazer isso todo dia, tá? Vai ser bem legal para você.
você faz um gargarejo, você põe a língua o mais para fora que você pode, levanta a cabeça, põe a língua o mais para fora que você pode e faz aquele turbilhão de ar, né? Aquele barulho ali na sua garganta. Para que você vai fazer isso? Porque esse turbilhão de água e ar que vai formar ali, ele entra ali no seu valéculo e tira esse muco que está acumulado ali, essa sujeirinha que está acumulado ali, as bactérias. Isso pode ajudar bastante a reduzir o seu mau hálito, tá bom? Bom, então essas são as principais causas do mau hálito. Eu não vou falar das 80, porque a gente tem 1% só, aí menos de 1% que vai ter essas outras 80 causas aí. Então, a gente tem aqui as principais causas para você. Eu falei sobre as causas. Agora eu quero te ensinar uma forma infalível de você ver se você está com mau hálito. Bom, eu já vi alguns vídeos, né, falando, alguns profissionais falando que não funciona esse método. Eu vou te falar, funciona sim. E o método é o seguinte, tem gente que fala assim, se eu cheiro, né, eu dou uma baforada na minha mão e cheiro, eu não vou sentir o cheiro do mau hálito. Por quê? Porque você tem um órgão aqui, um bulbo que você tem aqui dentro, que ele tem as células que vão ser responsáveis por esse olfato. E quando a pessoa tem mau hálito, esse cheiro ele fica o tempo inteiro nessas células e acaba causando uma fadiga nessas células. Então a pessoa que tem mau hálito, geralmente ela não sente o próprio mau hálito. E isso é comum e isso é verdade. Então às vezes você tem mau hálito e não sabe que tem esse mau hálito. Agora, e às vezes sua mãe fala que você tem mau hálito, às vezes sua esposa fala, seu marido fala, e você não acredita, né, que você está com mau hálito. Você acha que é implicância, mas não, é porque a gente não sente. Agora um teste que você vai fazer é o seguinte, você vai lavar sua mão. Agora para lavar sua mão, você vai fazer uma coisa que é bastante importante. Eu vou deixar um card aqui de um vídeo que eu ensino como que lava as mãos, tá? Porque lavar a mão todo mundo acha que sabe lavar e eu lavo ali. Não, eu não quero que você lave desse jeito. Assiste o vídeo aqui, eu vou deixar aqui, depois você volta e assiste esse vídeo para você aprender a lavar a mão. Antes de fazer esse teste, você lava as suas mãos, por gentileza. Depois que você lavou as mãos, está limpinha as mãos, você vai fazer o seguinte, você vai pegar e vai lamber o seu pulso aqui. Você vai dar uma lambida aqui no seu pulso. Depois que você lamber o pulso, você vai esperar 30 segundos. Marca aí no relógio, 30 segundos. Você pode balançar o pulso, espera 30 segundos. Depois de 30 segundos, você vai cheirar. Se você sentir um cheiro azedo, significa que você está com mau hálito naquele momento. Significa que você está com mau hálito. Beto, está com mau hálito significa que eu tenho mau hálito? Não, significa que você está com mau hálito. Mas se você está com mau hálito naquele momento, você tem que ligar uma luz amarela. E agora você tem que passar para o segundo passo, que é realmente perguntar para as pessoas que você confia, geralmente pessoas da sua família, pessoas bem próximas, inclusive pode ser marido, esposa, tá? Porque é o seguinte, se você sai na rua com uma camiseta do avesso, um amigo seu mais cedo ou mais tarde vai chegar em você e vai falar assim, meu amigo, minha amiga, você colocou a camiseta do avesso, a etiqueta está virada para o lado de fora. Se você sair na rua e seu zíper da calça estiver aberto, mais cedo ou mais tarde, vai chegar um amigo ou uma amiga e falar assim, vem cá, fecha esse seu zíper aí que está aberto, está aparecendo tudo. Você vai fechar. As pessoas te avisam dessas coisas, mas geralmente as pessoas não gostam de avisar que você tem mau hálito. Só que o que você vai pensar é o seguinte, as pessoas andam isolando você nas rodinhas. As pessoas quando conversam com você se afastam. E às vezes isso causa um trauma e uma dor enorme na gente, que tem quando você tem esse mau hálito. E se a pessoa faz isso, o que você sente? Você sente desprezo, você sente fora da turma, só que às vezes você não sabe que isso é por causa do mau hálito. As pessoas não querem falar para você que você tem mau hálito, mesmo que ela seja sua amiga, seu amigo, porque elas ficam com medo de te ofender. Só que você pode ter certeza que nas suas costas todo mundo fala que você tem mau hálito. Todo mundo fala. Então é uma coisa que você tem que resolver. E você sabe quem tem mau hálito e que sabe que tem mau hálito, sabe que isso é um problema social enorme, né? A gente já recebeu pacientes aqui que os pais falaram que o paciente já tinha tentado até suicídio
por causa do desprezo social. Então isso é uma coisa muito séria. Então vamos voltar lá. O segundo passo, você lambeu, esperou, sentiu. Está um cheiro azedo, está um cheiro forte, então você está com mau hálito naquele momento. O que você vai fazer? Você vai chegar para alguém de confiança, pode ser sua mãe, seu pai, sua esposa, seu marido, seu filho, sua filha, alguém de confiança, pode ser até seu melhor amigo, porque quando você chega numa pessoa que realmente você gosta e sabe que a pessoa gosta de você, você vai falar, fulano, fulana, eu tô com mau hálito. Você vai perguntar, eu tô com um cheiro ruim na boca, eu preciso saber, eu tô com mau hálito. E aí você vai ver a reação da pessoa. Como é que a gente faz aqui no consultório? No consultório não tem muito jeito, né? A gente é dentista, a gente é profissional de saúde, a gente tem que falar para o paciente. Mas quando você entra num consultório de um especialista em halitose, ele tem um aparelhinho que parece um bafômetro que você sopra e ele vai falar os gases que tem ali. E através daquele aparelhinho ele vai saber se esse mau hálito vem do nariz, se ele vem da garganta, se ele vem da boca, se ele vem do intestino. Ele sabe de onde vem esse mau hálito e ele começa a te tratar de um jeito específico, né? Você vai tratar assim porque esse mau hálito vem desse problema. Ele fez um diagnóstico adequado. Agora, se você... só que sabe como que a gente fecha o diagnóstico? É sentindo o cheiro. A gente sente o cheiro do mau hálito e fala, você tem mau hálito. Agora você tem que saber se você tem mau hálito o tempo inteiro ou se é um mau hálito transitório, é só naquela determinada hora que você está com mau hálito, tá? Então o que você vai fazer? Se você perceber várias vezes no dia, você vai lamber e cheirar. Você percebe que tem esse cheiro azedo, pergunta para as pessoas da sua confiança se você tem. Pergunta, fala, escuta, eu tô com mau hálito? Pergunta para a pessoa, fala, você tem que me falar se eu tô. E se você está com mau hálito, a pessoa vai te falar. Então a partir desse momento você sabe que você tem mau hálito. Tem gente que pergunta assim, e o mau hálito do alho, né? Eu como um alho, eu como cebola, um pimentão, uma melancia, aquilo depois eu fico rotando aquilo o dia inteiro, ovo, né? É o mesmo caso do intestino. Aquilo vai para o intestino, vai formar gases ali, que vai para o sangue vai para o pulmão, no pulmão libera esses gases e a sua respiração que fica com esse cheiro, que geralmente passa às vezes em até 2 dias, tá? Pode chegar a ser até 2 dias com esse cheiro de alho. Às vezes a pessoa vai lá, escova dente, passa fio dental, escova a língua e fala, eu continuo com o cheiro de alho. Não, isso é porque já está no sangue esse cheiro, tá? E aí o sangue vai para o pulmão e por isso que você está respirando esse cheiro assim, ok? Mas isso passa. O problema é quando ele é crônico, quando ele é todos os dias. Então você vai perguntar várias vezes ao dia para essa mesma pessoa. Você vai chegar e falar assim, escuta, como é que está meu hálito hoje? Está ruim ainda? Piorou? Está igual? A pessoa vai te falar. Você precisa de alguém para te ajudar, tá bom? E agora eu vou falar para você aqui qual que é o melhor jeito de você tratar isso. Bom, esse vídeo ele ficou gigante, né? Eu pensei em fazer ele com 20 minutos, ele já está com mais de 36 minutos aqui, mais de 30 minutos aqui. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, como que é o melhor jeito de tratar? O melhor jeito de tratar é, primeiro, fazendo isso que eu falei aqui, né? Que eu dei várias dicas aqui, como é que você trata. Só que fez isso, não resolveu, você vai fazer o seguinte, você vai procurar o dentista, porque o dentista é o profissional, e olha, não é qualquer dentista, tá? Geralmente é o especialista em halitose, mas o dentista é o melhor profissional para poder resolver esse problema, porque na verdade a maior parte dos problemas está na boca, tá? Segunda coisa que você vai fazer, você vai procurar o otorrino, que ele vai ver se você tem sinusite, se você tem rinite, se você tem dor de garganta, se você tem os cásios, né? Então você vai procurar esse profissional para poder tratar você em segundo lugar. Então primeiro você vai no dentista, depois você vai num otorrino e para finalizar você pode ir num gastro, tá? Para ver se você tem aí um problema de intestino ou até problema no estômago mesmo. Agora, eu vou fazer um vídeo que eu vou aprofundar mais algumas dicas que você pode fazer em casa, tá? Vai aparecer aqui um vídeo que eu vou fazer para poder você clicar e lá eu vou te dar mais dicas sobre o que você deve fazer para resolver esse problema de uma vez por todas. Um abraço, a gente se vê no próximo vídeo.